Prepara que agora é hora de quem é funkeiro e pai de família, de quem leva o rap como compromisso e não viagem. Aqui é só trabalho lindo, trabalho de gente que percebeu que é o único representante do seu sonho na face da terra. Gente que chega chegando, que tá vivendo no futuro e não tá duro, tá voando alto, segue na luta e trabalha dobrado. A tropa que nem sempre tá ocupada, mas tá sempre produzindo. Quero só ver quem pegou as referências aí, que aqui foi de geração, né, Z a X. Então, Condzilla é empresário e criador de um dos maiores canais de música do mundo. Anitta é a patroa com parcerias internacionais e hits figurando nas listas mundiais. Malvadão 3, do Xamã, foi a música do verão de 2022 e, recentemente, Caveirinha e K-Black, do Trap, superaram o sertanejo no top 10 do Spotify Brasil. Papatinho tem uma música com Gabigol do Flamengo. A revista Veja elegeu o trap o novo rock and roll dos jovens. E vemos cada vez mais nomes como Lennon, Felipe Ret, MC Pose, Tasha Trace no top das paradas. Sem contar, claro, o fenômeno que é Ludmilla com Numanice. Nunca foi sorte, sempre foi gestão de carreira e negócios, mesmo que não tivesse esse nome. Eu sou a Babi Bono. Esse é o Falando de Propósito, o podcast do Senac RJ. Hoje eu estou aqui com Michelle Muri, Thiago Idec, especialista em marketing e música, e Fabrício Oliveira. E a gente vai falar muito sobre quais são os mitos, verdades na carreira desse ramo musical e quais são os caminhos possíveis que o rap, o trap, o drill, o funk, etc. estão construindo por aí pelo país. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar... Obrigado. Para a gente começar, eu faço uma dinâmica aqui que é a seguinte. Às vezes é difícil a nossa família entender com o que a gente trabalha. Como que vocês se apresentam numa mini bio para sua mãe, para sua avó, para sua tia? Como é que a gente consegue entender o que Michelle Muri faz, o que Fabrício faz e o que Thiago faz? Quem começa? Profundo, valendo. Né? E aí? Quem começa? Eu posso começar, então. Vai, Fabrício. Eu sou a pessoa que usei, assim, a minha vivência de vida, vamos dizer assim, né? Eu sou um suburbano periférico, convicto, e eu transformei isso num negócio, na verdade, né? Então, eu acho que além de ter transformado, eu tento influenciar um pouco as pessoas também nas atividades que eu me proponho a fazer. Então, desde a empresa que eu criei uma marca de roupa, já tem 10 anos, então estou nessa brincadeira de empreendedorismo já tem um tempo, até o fato de eu trabalhar também com educação, isso também é uma forma também de você influenciar para as pessoas que vieram do mesmo rolê que eu vi, né? Então, eu acho que eu explicaria dessa maneira, sem academicismo. Cara, difícil. Pra mim é difícil, assim. Até hoje eu tenho dificuldade de explicar pros meus pais. Eu tava conversando isso com eles esses dias, porque eu pensei num conteúdo exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade, às vezes, de explicar, né, o que a gente faz. E a minha mãe, até hoje, ela é, acho que minha fã número 1, assim. Ela vibra com tudo que eu faço, que eu posto, mas até hoje ela não entende 100% o que eu faço. Cara, mas assim, basicamente eu ajudo os artistas e selos, né, a se desenvolverem, as suas músicas chegarem até as pessoas e a estabelecerem bons contratos saudáveis que eles não vão se arrepender daqui a 3, 5 anos. Então isso é um ponto importante. Acho que seria isso. Legal te ouvir, porque estou na mesma área, só que do outro lado, né? Hoje em dia como label de uma distribuidora digital. E quando eu falo label, já tem, né, o climão. O que é isso? Mas eu, voltando um pouco, acho que eu passei por muitas fases na minha carreira, assim. E eu me formei em publicidade, mas a música sempre foi uma grande transversal e meio que uma bússola para mim. E eu sempre reforço isso, né? Porque, ao contrário do Fabrício, assim, eu não tive uma identificação racial desde o início da minha vida, né? Eu fui criada numa família extremamente branca, sendo uma mulher negra, super classe média. Então a música me guiou para lugares que eu podia me encontrar com os meus pares. E aí os bailes funks, né, a música regional, depois o forró, enfim,
me identifiquei muito nesses lugares, nesses espaços, e entendi que eu tinha uma função, um papel de olhar para isso e ver como é que eu conseguia, dentro da minha entrada nesse mercado, com toda a facilidade, com todo o tom de voz que, né, o mercado pede para pessoas que têm um certo nível de escolaridade, enfim, certos acessos, como eu podia contribuir para que outras pessoas que não têm isso chegassem nesses lugares. Então, hoje, eu entendo que meu papel é muito, transitando em todos os lugares que eu estive, foi buscar essa representatividade nos lugares, e é o que tem me guiado até hoje. Engraçado que você falando, a minha experiência é um pouco parecida com a sua, porque eu também não tive isso de cara e, na verdade, mais recentemente, talvez há 6 anos atrás, tenha começado esse processo na minha vida. E eu comecei como músico, né, tocando com 15 anos. E eu comecei tocando rock, e o rock é uma cultura branca pra caramba, né? Então, Na verdade, assim, é uma cultura preta que se embranqueceu, embranqueceu. exatamente. Né? Exatamente. E acho que até, sei lá, cara, comecei a tocar com 15 até os 26 para 27, assim, que foi nessa pegada. E aí as coisas começaram eu comecei a reparar certas coisas, assim, as coisas começaram a fazer outro sentido para mim, e aí começou esse processo, talvez na minha vida. Mas eu te entendo totalmente. E também já trabalhei numa distribuidora e também já trabalhei com publicidade, então eu te entendo pra caramba. As coisas realmente se cruzam Tudo demais. cruzando aqui. Não, vocês já endereçaram a primeira coisa que eu queria saber, porque assim, a música é um lugar de propósito para vocês que virou um lugar de negócio? Ou o que veio primeiro, o negócio e consequentemente a música? Acho que o Thiagão ele tem mais propriedade para falar isso, a Michelle também, mas eu queria completar o que o Thiago falou, até nessa questão de se encontrar pela música, sabe? Assim, eu sempre tive uma vida bem racializada, porque por mais que eu fui adotado, na verdade, fui adotado com 8 anos. Só que eu fui adotado pela minha mãe, que era uma pessoa não negra. Por mais que tivesse descendência e tudo mais, mas ela não tinha aquela ideia de letramento racial que a gente hoje em dia fala. Mas o primeiro conteúdo que eu absorvi e que me fez pensar sobre a minha condição na sociedade foi através da música. Pô, Rapping Hood, aquela música Uns Manos e As Minas. Quando eu ouvi aquilo daí, eu falei, caraca, eu vivo essa realidade. E quando o Racionais até lançou aquele CD sobre Vivendo no Inferno e depois Nada Como Um Dia Após o Outro, eu falei, eu não sou paulista, mas aquilo dali fala muito sobre a minha vivência, sabe? De como é que uma pessoa preta lida, a abordagem do PM, e a pessoa que te olha diferente numa loja. Eu falei, caraca, eu sou isso, sabe? Então, eu acho que a importância também do Thiagão, eu sou do rock e do rap, sabe? Então, são duas músicas que têm muita lance de consciência social e o rap muito racial, assim. E eu me construí pela música. Então, por mais que eu não seja um musicista, mas isso fez com que eu pudesse ser um bom administrador, um bom empreendedor, um bom professor. E ela me trouxe consciência racial e de classe também. Então, foi muito bacana também. Não me transformei em negócio, mas transformei como forma de viver também. Eu vejo a música muito com esse papel mesmo, né? De fazer uma crítica social, uma crônica do que a gente vive. E aí é muito natural que a gente veja, assim, em vários grupos subrepresentados, né? Figuras que performam nesse universo do rap. Você vê muitos indígenas fazendo rap. Sim. Então, todos têm esse fio condutor que é a marginalização, né? Dos gêneros, enfim, se vê muito isso na construção do samba, né? Como o samba foi marginalizado, como os sambistas foram perseguidos há mais de um século, né? E como isso se repete no rap, no funk, no brega funk, nas periferias, né? Nos movimentos musicais que emergem das periferias. Total. Assim, pra mim, Total começou como uma paixão. Na verdade, eu brinco que a primeira paixão da minha vida foi o futebol. Quando eu era criança, e aí eu joguei sério até os 12, 13, provavelmente. E larguei, falei pro meu pai, cara, eu não quero seguir isso como vida. Eu já estava num ambiente onde as pessoas tratavam aquilo como trabalho. Isso me dava um pouco de bode. Eu adorava, era divertido, mas eu não amava a ponto, igual meus colegas ali, que eles falavam de viver daquilo.
E eu me sentia até mal. Eu falava, cara, eu não amo tanto quanto eles. Tipo, será que é certo eu continuar fazendo isso aqui? Isso foi minando essa minha vontade de jogar, aí parei. Mas logo em seguida, assim, a música me arrebatou, cara. Pô, sei lá, os primeiros discos que eu ouvi, assim, Nirvana, Iron Maiden, Red Hot ainda. E, e foi uma galera que eu mergulhei nisso, né? Não tinha internet ainda. Tinha aquela Era coisa ainda revistinha, né? Com a de revistinha. você descobrir o disco, você pegava o disco, você não sabia, não fazia ideia como é que aquilo ia soar. Aí você colocava dentro do som ali, dava o play, você falava, nossa, que isso? Aí tinha um encarte, você acompanhava as experiência, né? letras, era uma Experiência. experiência. Eu sinto falta, inclusive, disso. Então eu me apaixonei muito por aquilo. E a música, pô, me trouxe muitas coisas. Ela me trouxe primeiro um propósito de vida, porque a minha vida começou a ter outro sentido. Eu falei, eu larguei futebol, aí não tinha muita coisa ali pra me interessar, e a música foi isso. Eu fiquei uns 2 anos, assim, apaixonado pela música e tentando achar uma forma de estar mais inserido daquilo. Aí achei na bateria uma forma de estar inserido naquilo. Pô, fiquei até os 15 anos importunando a vida do meu pai pra ele me dar uma bateria de presente. Aí meu pai me deu parcelado no cheque lá, e sei lá quantas vezes, lembro até hoje disso. E, pô, eu fui o terror dos vizinhos por muitos anos. E aí, E aí, cara, assim, comecei como músico e na inocência, assim, com o sonho de, cara, viver de música, vou ser isso aqui, vou ser isso aqui. Só que lá pros 17 anos eu comecei de fato a tocar nos shows e tal. E aí eu comecei a reparar nos aspectos do negócio. Porque você vai num evento, você vê o dinheiro acontecendo, né? Você vê a banda headline da noite, que ela tem o cachê tal, você vê um som melhor pro cara tal, um som pior camarim pro cara melhor. tal, você vê a diferença de equipamento, você vê camarim, aí você vê Merchandise, merchandise, preço de entrada, aí você vai vendo isso tudo, você vai vendo, pô, nesse show aqui colou uma galera, naquele outro show não colou uma galera, por quê? A diferença de... E eu comecei a perceber esses aspectos do negócio. Cara, eu sou muito nerd, né? Eu já era muito nerd. E como isso era música era minha paixão, pô, eu fiquei maluco, obcecado por isso. Então, eu de fato comecei a estudar isso. unir a música com o É, negócio. Total. Comecei a estudar esse negócio. Comecei a, cara, pesquisar quais eram os selos da época, onde cada artista estava em cada selo, por quê, qual era o cast de cada selo, se fazia sentido. E eu comecei a estudar tanto aqui no Brasil quanto na gringa. Então tinha a coisa do MySpace. Pô, MySpace tinha tudo. Você entrava lá, tinha os contatos da empresa que fazia booking daquela banda, ou da empresa que fazia management, ou do selo. Eu ia procurar no site. Aí no site eu descobria que a mesma empresa que fazia o booking da banda X fazia da banda Y, da Z. Opa! Aí, cara, eu ia pulando. Aí tinha o nome dos profissionais que trabalhavam. Aí eu ia catar os profissionais que trabalhavam, porque esse cara já tinha trabalhado na empresa X. Não... Então, assim, eu comecei a mergulhar nesse mundo. E quando eu percebi, alguns anos depois, eu estava mais apaixonado pelo lado do Do business negócio. do que por tocar, não pela música, mas por tocar. E eu percebi que eu poderia ser, mais pra frente, né, lógico, melhor fazendo isso que eu faço hoje do que como músico. Que é marketing digital? Estratégia? Assim, é bem abrangente, tipo, hoje eu faço gestão de carreira de alguns artistas, eu sou label manager de alguns selos, eu tenho alguns negócios, eu sou sócio de algumas editoras, sou sócio de outros selos, faço um pouquinho de cada coisa que eu também não consigo ficar quieto Eu fazendo sou. uma coisa Meu só. Deus, como vive. Como, E como vive? Quando dorme? O que come? Sexta-feira. Acho legal isso que você falou, porque tem um gancho aqui que era até de uma pergunta que eu ia fazer pro Fabrício. Te ouvindo, né? Esse lugar do sonho, a música era muito lugar do sonho, foi virando lugar do negócio e tal. O Fabrício fala muito de empreendedorismo, né? E aí tem uma pesquisa até do Data Favela que fala que empreender é o maior sonho dos moradores de favela. E não é só isso, assim, mais de 35% dos moradores de favela são tipo 6 milhões de pessoas que querem empreender. Mas o que é mais legal é que essas pessoas elas têm certeza que elas vão realizar um sonho. Essa pesquisa fala a mesma coisa. Então, a gente sabe que negócios ligados também à economia criativa empregam 19% desses trabalhadores, né? Isso inclui música, artesanato, produção de site, videoclipe, etc. e tal. Você é um especialista e doutorando nisso, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre se existe e qual é,
afroempreendedorismo e empreendedorismo, se isso está dentro das habilidades, se está no propósito, se está nos dois. Acho que é legal a gente conseguir entender um pouco Sim. melhor. Botar os pingos, né? A bola no chão. Então, há e não há diferença, porque empreender é empreender em qualquer vertente, assim. Porque o cara, para começar a empreender, ele tem que começar a entender a parte técnica, operacional, ele tem que entender um pouco de marketing, estratégia, sabe, de mercado, e coisa que todo negócio tem que ter. No entanto, todo empreendimento ele tem ali uma jornada de dificuldades, todo empreendimento tem no início ali dificuldade para fazer caixa, para se inserir no mercado, network e tudo mais. Quando a gente fala numa trajetória de uma pessoa preta que quer empreender, algumas coisinhas irão mudar. Porque, além de toda a questão ali normal de um negócio, você tem a barreira do racismo estrutural. Então, se eu for trazer uma autora, né? Eu sou o cara dos autores, tá? Se eu for trazer uma autora assim, a Camara Jones. Camara Jones, em 2002, ela lançou uma pesquisa que ela relatava que o racismo ele tinha 3 vertentes. Ele tem uma vertente individual, que está ali no sentimento e tal. Você sente que você não gosta de uma pessoa por conta de alguma coisa. Ou interpessoal, porque ele expõe aquele racismo que ele tem, ele fala, sabe, tá no ato, tá nas ações. Ou ele pode ser institucional. O institucional é quando as normas das empresas, elas acabam sendo racistas de forma estrutural. Você move uma estrutura para sustentar aquela ideia, né? Exatamente. Você cria uma norma, por exemplo, que você não sabe que foi racista, mas você foi. E nisso você interfere muitas vezes na tomada de crédito de uma pessoa preta. Tem uma pesquisa que fala que 30% dos afroempreendedores ele tem crédito negado sem motivo. E aí a gente vai lá na Camara Jones e vê que aquele motivo pode ser muito bem um racismo individual ou um racismo interpessoal. Assim. Então, eu sempre falo que o afroempreendedorismo ele faz com que aquele empreendedor tenha problemas somados. Além dos problemas que a gente viu nos livros de gestão, tem o problema do racismo estrutural. E aí eu trago o professor Silvio Almeida aqui em 2019, ele fala sobre o racismo estrutural, que no meu entendimento, o racismo estrutural do Silvio Almeida, ele engloba os 3 da Camara Jones, então ele é um pouquinho mais complexo. Partindo desse princípio, eu acho que a gente tem que ver o afroempreendedorismo com uma outra visão, e com outras formas de você meio que quebrar essas barreiras do racismo estrutural. E eu falo que para você afroempreender, você pode empreender ou na estética ou na essência. Por quê? Na essência, você, sendo uma pessoa preta, automaticamente você está afroempreendendo. Você vai passar por aquela jornada ali de dificuldade. Mas você pode empreender só na estética, colocando produtos voltados para a comunidade preta. Tem um exemplo assim, a minha esposa, ela tem cabelo crespo. Então, ela usava um produto que era mega bom, assim, sabe? Tipo, vegano e tal. E era bacana pro cabelo dela. E teve uma época que não tinha. Michelle é uma mulher preta, ela pode falar isso. Uma grande época que eu não tinha. Dificuldade nisso. E eu falei, eu usava também porque eu não tava de dread, eu podia usar creme, meu cabelo era afro, assim, grandão, eu usava na verdade o creme dela, nem comprava creme. Deixava ela comprar para depois usar. Aí eu falava pra ela, caramba, cara, o irmão preto que fez isso daqui, que ideia legal, né, cara? E os potes eram todos diferentes, assim, com a temática racial. E eu tive a oportunidade de conhecer um cara que trabalhava nessa empresa. Gente, eu não vou falar o nome da empresa não, fiquem tranquilos. Ah, pode fazer, eu tô curiosa. Aqui não tem problema, a gente tá em casa, no tá? Fica à vontade. Pra Aí eu falei, pô, cara, trabalhando nessa empresa, ele, pô, trabalho, cara. Eu falei, pô, o irmão preto que fez esse produto aí, ele falou, cara, não é preto não. Aí o meu mundo foi meio que acabando, né? Aí eu falei, aí daí que eu comecei a pensar, ele viu uma oportunidade no mercado de colocar um produto para suprir uma necessidade da comunidade preta e ele não é preto. Então ele trabalha num afroempreendedorismo estético, não é na essência. Se vocês forem nos livros, vocês não vão ver essa diferença da estética. Aí eu falei, caramba, então tem essa diferença, sabe, do racismo estético. Então eu sempre falo assim, é isso, colocou um produto para a comunidade preta, é afroempreender. Você é um afroempreendedor, você continua aplicando o afroempreendedorismo. E eu foco muito nessa ideia. Para terminar minha fala, e para a gente não falar só de sofrimento e barreiras, tem potencialidade nisso. Porque eu também gosto muito de dar essa contraposição. Black Money é uma potencialidade, você consumir dentro da comunidade preta. Uma outra potencialidade é
a gente se unir em forma de network preto. Eu conheço a Michelle, que eu conheço o Thiago, que o Thiago vai colocar um outro amigo na fita, que vai colocar um outro. E a gente não depender do mercado se estruturar. A gente, como comunidade, se estruturar. Isso tá fazendo muita falta. Muito. É o Eu acho quilombismo, que, cara. eu acho que a quilombismo. parada do network é o que mais faz falta e talvez isso possa suprir todas as outras necessidades. Eu acho que é o principal. Eu defendo daqui a 4 dias a minha tese de doutorado. E eu vejo que o ponto principal é o network. Qual o tema, Fabrício? É afroempreendedorismo. Ah, Na verdade, boa. Ó, já tá, então spoiler aqui do professor. Não, o título é Valuation de Startup, mas olhando pela luz do quilombismo da Abdias de Nascimento, que foi uma grande figura que poucos brasileiros conhecem. Vou marcar outro só para você vir contar da tese. Mas eu quero pegar um gancho exatamente nisso que você está falando. Tem uma conversa que eu e a Michelle temos de forma recorrente. Eu vou chamar a Michelle de Mi, vocês me desculpem, a gente é íntima, isso é um spoiler, quem quiser procure saber. Mas a gente fala muito, né, dos amigos e colegas músicos e da galera aqui. Os músicos também são empreendedores dentro das suas carreiras, né? E às vezes a gente senta para conversar e fala assim, gente, não é só sobre fazer a música, é sobre pensar em toda a cadeia, sobre estudar comunicação, marketing, é sobre pensar no entretenimento, é sobre pensar muito nesse lugar da distribuição, né? E Mi, hoje você tá, que nem você falou, do outro lado da mesa, você já passou por muitos lados, né? Da produção até, enfim, a realização. Como é que você está enxergando que a galera tá olhando que a música pode ser esse lugar de empreender, de virar negócio? Os artistas estão se preparando para isso, né? O que está virando a música depois das redes sociais? Como é que você vê esse movimento de especialização dentro da música? Então, isso é uma grande dificuldade, né? O artista, ele normalmente, né, não tem esse olhar para si como um produto. Eu acho que essa é a primeira grande barreira que a gente tem quando a gente trabalha com artista, assim. Dele entender que ele precisa estar a par do mercado, entender como fazer a gestão dos seus lançamentos, como fazer uma boa comunicação. Isso é o primeiro ponto. E eu sinto ainda, mesmo com tantos acessos, né, a democratização da internet, tudo chega muito mais fácil, eu sinto que isso ainda é muito difícil. E aí, quando você fala desse aquilombamento, eu acho que é importante também a gente que está desse lado da mesa ter esse olhar. Eu mesma me pego muitas vezes mais interessada do que ser curadora de um projeto em pensar a curadoria dos curadores. Quem é que vai ali escolher os projetos que vão receber um patrocínio? Entende? Eu acho que isso movimenta um lado de novos olhares, um pensamento de que a gente tem pessoas pretas num lugar de tomada de decisão, a gente tem PCDs, a gente tem pessoas 60+, a gente tem mulheres numa medida equânime, olhando para os homens que estão nessas mesas. Então, tudo isso é muito importante, né? E aí, voltando para esse pensamento do artista, eu acho que tem um início aí, quando a gente está falando de artistas periféricos, por exemplo, né? Você falou super bem, né? Que no início tem muita gente que vê uma oportunidade da arte, da música, como uma forma de prosperar dentro de um segmento, assim. Eu vi outro dia uma série chamada Beat Diáspora, que é muito legal, que é do Condzilla, tem alguns amigos envolvidos, né, Chico Dub, uma turma muito bacana. E aí teve um menino que me surpreendeu muito, porque ele, lá em Recife, ele no quarto dele, um quarto super pequenininho, com uma cama, que ele dobra a cama, e aí durante o dia trabalha com estúdio ali no quarto dele, produzindo 1000 coisas incríveis, assim. Então, você vê que hoje em dia a gente tem tantas ferramentas em lugares que é difícil chegar, é difícil alcançar uma série de coisas, e que tem coisas muito valiosas sendo produzidas. Então, eu acho que tem esse lugar de formação, né, de artistas que não têm tantas possibilidades, que é muito importante, mas principalmente que eles estejam cercados de times, como o Thiago faz, de tipo, pensando no marketing, pensando em como olhar para um contrato de uma maneira correta, se está sendo abusivo, se não está, pensando em como direcionar a narrativa que ele tem para o trabalho dele, a gestão, como vai ser o planejamento, vamos lançar o que agora, em que etapas, o audiovisual, todo o cuidado estético, isso é muito importante. E eu ainda sinto que, mesmo artistas que a gente pensa que potencialmente são muito grandes, ainda não estão preparados no mercado para isso. Eu queria trazer até uma curiosidade antes de passar essa bola aqui para o Ti, que eu acho que tem total ligação com o que vocês estão falando, que é assim,
2016 para 2019, o consumo de trap no Brasil cresceu 61% ao ano. E desde 2020, o TikTok está afetando completamente o consumo de música no país. Na pandemia, então, estourou e mudou completamente o modelo, né? Então, tem uma pesquisa da Wenin que fala que o hip hop e o rap já são os gêneros mais consumidos pela geração Z, que é essa galera que está ditando essa moda toda, o que está acontecendo, e principalmente o nosso consumo de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que a gente vai consumir? Esse conteúdo mais rápido, mais audiovisual, né? O que está sendo endereçado? O funk também está dentro dessa lista como quinto colocado. E das 10 músicas mais ouvidas em 2020, 7 delas vieram do TikTok, ou seja, vieram de uma plataforma social, onde a galera também está reunida de forma social. Ti, nesse sentido, você acha que ter uma visão do conteúdo de redes sociais é fundamental para qualquer estratégia de negócio? E digo mais, né? Até para qualquer estratégia para quem quer empreender, por exemplo? Total. Verdade, assim. Esse é um dos pontos principais que eu abordo com todo e qualquer cliente, seja artista, seja selo que eu trabalho. Assim, se não tiver um trabalho de conteúdo, dificilmente aquilo ali vai prosperar num cenário que a gente tem hoje. E é engraçado porque é gratuito, né, de certa forma. Tudo bem, demanda tempo, tudo mais, mas é gratuito. E talvez por toda essa dificuldade da informação chegar para essa galera periférica, eles não tenham dominado ainda esses formatos e essas plataformas. E a outra parcela, né, vamos dizer assim, da população, dos criativos, tenha dominado isso com mais facilidade. É uma pena, mas eu realmente não vejo hoje, seja até fora da música, cara, até como você falou, empreendendo. Difícil hoje você ver uma empresa grande que não tem um trabalho massivo de conteúdo, né? Um trabalho massivo de comunicação, e isso, logicamente, vai transbordar muito ali nas redes sociais. Cara, do que você falou, assim, tem muita coisa que eu poderia falar, mas assim, resumindo, o trap realmente, quando eu trabalhava na Warner PM há 6 anos atrás, a gente olhava os dados de lançamento e de consumo mesmo, dos plays das nossas músicas geral aqui no Brasil. E realmente o trap, ele era uma parcela muito menos importante do que ele começou a ser ali, tipo, no primeiro ano de pandemia, digamos assim. E foi bizarro a mudança, foi muito rápido, muito drástico, assim. Mesmo antes do TikTok ser uma grande coisa, o trap já estava explodindo demais. E eu acho que a pandemia talvez tenha acelerado muito esse processo. Foi tão louco que... Aí você falou do lance de fazer as músicas dentro de um quarto, né? O primeiro disco do Orochi, o Celebridade, foi um disco que eu lancei, foi um dos 10 discos mais ouvidos daquele ano. E foi o único na lista que não era de sertanejo. E foi feito dentro do quarto do Orochi. Porque na época ainda não existia a Main Street. O Orochi estava ali crescendo e tal, ele estava morando numa casinha legal, pegou um quarto lá da casa, fez de estúdio, e na real a Main Street começou ali, porque ele convidava os amigos, os crias dele para ir lá, fazer sessão de estúdio, não sei o que, fazer aquela resenha, aquela coisa toda, e ali começou essa movimentação de conversar com os artistas, de já começar a pensar em quem estaria dentro, quem não está, os primeiros convites e tal, aquela coisa estratégica. Tudo num quarto, o primeiro disco do cara que... até hoje, assim, é um dos discos mais aclamados do trap brasileiro. Agora, me perdi no que eu estava falando. Tudo bem, eu tô aqui curiosa, querendo saber qual é o segredo do trap. Cara, o segredo do trap, eu tenho uma hipótese. Que eles talvez sejam os únicos artistas que se preocupam com o produto de ponta a ponta. Eu acho que tem uma parcela ali que eu acho que eles têm que melhorar bastante. Que eles entendem o marketing até a página 1 e as outras páginas eles ignoram porque até então deu certo. Mas eles se preocupam com o conceito e a estética do produto deles de ponta a ponta. E isso é uma característica do trap no mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Se você reparar, um disco que o Drake lança,
ou um disco que o Travis Scott lança, ou um disco que o Metro Boomin lança com o 21 Savage, cara, eles pensam o nome das músicas, o nome do disco, como é que vai ser a capa, o que eles vão falar, o que eles não vão falar, qual vai ser o emoji que vai ser, que vai transmitir aquele É a conceito lógica deles, do tá ligado? fandom, né? Que a gente vê Exatamente. muito no Big Brother e nesses Exatamente. programas todos. É tudo muito bem pensado. E é uma coisa que eu falo com os moleques aqui no Brasil. Cara, vocês ficam achando que os caras fazem os discos, eles dropam os discos, vocês estão completamente errados. Parece que eles dropam o disco, mas isso já tá pronto há sei lá quantos meses atrás. Eles já estão pensando nisso sei lá quantos meses atrás. Quando eles brotam um disco, tá tudo pronto. Tá ligado? Eles viram a chave e do nada tem outdoor em não sei quantas cidades. Processo e planejamento na veia. Exatamente. E aí quando a gente olha para todos os outros segmentos, eu não vejo esse poderio assim. Eu costumo brincar que um rapper e também um produtor, né, dentro desse segmento, eles são mais do que artistas, mais do que produtores, mais do que MCs, eles são diretores criativos. Porque tudo começa da escolha do beat, você escolher o beat certo para aquele projeto, tudo tem que casar, entendeu? Então eu vou fazer esse som assim, ele tem um objetivo, ele quer causar uma certa impressão, ele quer causar um certo impacto. E aí, por exemplo, eles são extremamente preocupados com os clipes, como eles vão aparecer no clipe, como tá o cabelo dele, que marca ele vai usar, que marca ele não vai usar, que pessoas vão aparecer, de que forma, qual é o carro, qual é a marca do carro, sobre que aspecto, qual é a locação, por que aquela locação. Eles são extremamente envolvidos em todo o processo criativo do negócio. Nos outros segmentos, eu vejo as coisas chegarem mais prontas, assim, os caras contratam um diretor brabo, e aí aquele diretor vai fazer tudo e tal, o cara chega no dia do clipe pra gravar e pronto. A construção com a comunidade, né? Que é a total. questão, eu tenho falado muito que o funk tem endereçado muito uma nova narrativa de estética audiovisual, de foto e vídeo, jeito de fazer, né? A Aline, quando lança os clipes dela, agora o estúdio cria, misturando inteligência artificial junto com espacinhos. A gente está vendo a favela, as periferias, realmente colocando um outro olhar sobre, inclusive, o que é essa estética dessa narrativa audiovisual, né? Mas sabe que o Thiago falando, sabe que me tocou assim? Parece que o trap, a galera, quem olha de fora não vê o tanto de sofisticado que é essa abordagem. Por quê? Ele me falando me remeteu, por exemplo, Eric Rice, Steve Blank, Bob Doff, uma galera do Vale do Silício, sabe, que mudou a maneira de você lançar um produto. Antigamente é o que a gente fazia, a gente pegava um produto, testava, ficava um tempo fazendo planejamento e desenvolvimento e já passava 2 anos. Aí quando você ia lançar, o produto já não era tão mais hype assim. Essa metodologia que a gente chama de enxuta, né? É uma galera que tem feito coisas rápidas, pegando a hype do que a galera quer e mais construindo o produto junto com o consumidor. Pensando no design do produto, estimulando o desejo. Eu costumo dizer que eles entenderam o que é cultura. Cultura é comportamento. Então eles estão o tempo todo, em tempo real, pesquisando o que está acontecendo na rua e transmitindo isso para as músicas deles. E não só na letra. É o que eu tô falando. Eles enxergam o todo do negócio. É a estética, como vai estar no clipe, é como ele vai estar na foto de promo. E eles pegaram também, por exemplo, a tecnologia, o online, a rede social, colocaram como parte do negócio. Eu acho que a galera que não é do trap, assim, ainda não tem essa visão. Acho que também porque é da geração, né? Porque eles cresceram nesse mundo virtual, assim. É genial mesmo, cara, se eu te falar. E, na real, é muito mais sofisticado do que parece, né? De fora parece uma grande festa, um oba-oba, talvez, mas é muito mais sofisticado do que se imagina, assim. É bizarro. Mas parte desse entendimento também de que você é um produto e que hoje em dia, se você não oferecer uma experiência completa para a tua audiência, você é mais um. Exato. Me perguntam muito isso também. Agora eu tenho que saber tudo. Não, você não precisa ser eu. Você não precisa saber tudo e ser um empresário e tal, mas acho que você ter o básico de tudo é importante para você estar mais preparado para esse mercado, porque esse mercado é cruel. Até para saber o que pedir, né? Assim,
mercado é realmente cruel, não tá nem aí pra você. Se você não tiver preparado, você vai encontrar um monte de gente que quer só tirar um pedaço de você e passar pro próximo, e tirar um pedaço do próximo, passar pro Você próximo, vira entendeu? commodity, né? Você vira um produto com Exatamente. baixa diferenciação. Exatamente. E uma dificuldade que é, assim, 98% dos artistas que eu tenho contato hoje, do artista pequeno pro médio e o grande, eles têm dificuldade com identidade. Encontrar sua identidade, se sentir confortável naquela identidade e desenvolver essa identidade. É bizarro, assim. É bizarro isso. A gente falou do que precisa para dar certo, mas assim, o que faz com que dê errado? Eu gosto dessa parte que ela é mais engraçada, mais divertida. Se tiver case, a gente também polêmica gosta. também. Porque a gente chama de case porque é pra não ser fofoca, entendeu? A pergunta é o que A fazer pergunta é, para dar não, errado? a gente falou de muita coisa que precisa ser feita para dar certo. Mas assim, a gente sabe que ao longo desse caminho muita coisa dá errado, né? O que faz com que dê errado, Tem muita por coisa, exemplo? muita coisa. Eu faço uma brincadeira que é... A gente tem que dar um curso de como não destruir a carreira do seu artista em 3 meses, né? Porra, milhões. Né? Acho que a gente poderia, depois daqui, vamos Vale Vamos lá, mais. ali trocar uma gente. ideia. Ó, boa. Senac tá ouvindo. Oi, Porque copia, falta produção. de profissionalismo, as entregas precisam. Combinou, tem que fazer as entregas. Né? Não adianta achar que a high pay vai tudo cair do céu, sabe? Ou então, beleza, tá tudo indo bem na minha carreira, na parte de venda, de show, tô circulando bem, aí eu abandono o digital. Cara, é um grande erro, por exemplo. O digital ele vai continuar retroalimentando. E você não vai perceber agora, você vai perceber daqui a meses, quando já estiver doendo no teu bolso, entendeu? Então, isso é um ciclo contínuo. Não dá para você parar de pensar nos seus conteúdos, pensar no que você apresenta logo ali adiante. Então, tem uma série de coisas, mas eu acho que o que grita muito é isso, assim. Se você tem combinações dentro do mercado, cumpra essas combinações, né? Acorde as coisas e dê seguimento a elas, assim. Isso é muito ruim, a gente vê muito isso com recorrência no mercado, né? Artistas que começam super bem e aí muitas equipes despreparadas, né? Que precisam correr atrás disso, ou então entender os seus lugares, os seus papéis para potencializar o trabalho de um artista, né? Acho que é por aí. Queria falar dessa preparação, porque assim, pô, temos um doutor aqui, já vai apresentar sua tese, temos os maiores nomes do mercado aqui. Imagino que tem uma galera que deve ter uns 20 e poucos anos ouvindo a gente, pensando assim, putz, quero trabalhar com essa parada que a Michelle faz, o que o Fabrício está estudando. Você é um cara estrategista que nem o Thiago. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? O que eu preciso olhar? A gente até fez um episódio outro dia sobre memes. Meme é muito legal, a gente encaminha meme o dia inteiro, né? Mas assim, o que mais Tem amigo além meu que eu disso? só mando meme, às vezes a gente nem troca muita ideia. Vê lá no direct só meme, então meme toda hora. Total, eu também. Não sei se tem fórmula, né? Mas acho que tem. Eu vim pensando assim, em algo parecido antes de vir pra cá. Tem um lance que a gente chama de Ikigai, né? Que é tipo uma mandala japonesa. Né? Então o Ikigai ele pensa muito sobre o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que o mercado precisa e se o mercado pagaria por aquilo, né? E tem muita gente que fala assim, pô, cara, você é cantor. Cara, não tem habilidade pra ser cantor. Pô, eu teve um momento na minha vida que eu quis jogar bola, igual o Thiago, mas hoje eu vejo, eu falo, cara, eu não sabia jogar bola, mas eu queria jogar bola. Quando cheguei a um momento assim que eu pensei, poxa, o que eu sei fazer, o que eu tenho habilidade, se desenhar bem, eu gosto de moda, né? Então, fazer alguma coisa nesse sentido. O mercado precisa disso? Talvez precise, né? Dentro de um segmento ali que eu estou vendo e tal. Ele paga por isso? Ele vai pagar o meu serviço? Vai pagar. Eu tenho talento para isso? Beleza. Então, acho que a pessoa que olha essa mandala, que é o Ikigai, e consegue completar, aí fica mais fácil para ela, porque se ela sabe alguma coisa, mas ela tem ali uma dificuldade, por exemplo, para edição de foto, vai fazer um curso nesse sentido. Ele não vai ficar chutando para tudo quanto é lado. Até que ele tem uma habilidade ali para cantar, mas ele pode melhorar e fazer um curso naquele sentido ali, ele vai naquele caminho. Então acho que o pessoal que está escutando a gente dá uma procurada no Ikigai, que facilita a vida de muita gente. Eu adorei essa dica, sabe? Porque eu fiz... Aí, ó, agora é pra quem tem 35 mais, 40 mais. Hein? A gente aqui fala com todo mundo. Eu pedi demissão
E fazendo o processo do Ikigai, entendi que eu precisava pedir demissão e comecei o quê? A empreender. Devia ter te conhecido um pouco antes para pegar mais algumas dicas. Mas eu acho que esse processo, né, que eu também acho que tem a ver com a música, que nem o Thiago falou, que a grande dificuldade dos artistas é quem é você, o que você gosta, o que você pode fazer, qual é a sua habilidade, né? E como você coloca essa habilidade a serviço do mundo, mas a serviço de um propósito pessoal também. De juntar uma paixão. Às vezes a gente fica pensando em propósito, parece um negócio que está muito longe, né? Mas se a gente conecta com a paixão, com o coração, acho que os gatilhos são mais profundos. Acho que o Ikigai faz você também se autoconhecer, né? Acho que é legal também. É que a gente está nesse lance de ferramenta, né? O pessoal pode pesquisar também a janela de Johari. Janela de Johari é maravilhoso, assim, porque é o eu que eu conheço, o eu que eu não conheço, o eu que as pessoas conhecem e o eu que as pessoas não conhecem. Então você preenche esses quadrantes que você vai se autoconhecer mais. Irado. Janela de Johari. Sabe o que eu acho tão importante essa fase, essa parte, que dentro da metodologia que eu trago lá na Hyde para os nossos clientes, para os nossos artistas e tal, a primeira parte do processo assim é exatamente conhecer, cara, quem é você como artista e onde você tá. E é bizarro que a galera não sabe, assim, você começa a fazer algumas provocações e é o mais legal que rola uma surpresa assim, cara, eu não tinha percebido isso. Tipo, já tem 3 anos que ele tá convivendo com aquele aspecto, com aquilo ali. Ih, Tipo, menina, tem CEO de empresa que também não consegue até hoje. cara, Serve bizarro, pra né? tudo na vida. E como revisitar isso e se fazer algumas perguntas, né? Se questionar algumas coisas é importante. Muito louco. Eu fiz uma mentoria com um artista que ele já tinha bombado. E aí, só que ele tinha bombado com uma música que não transmitia o que ele era como artista. E depois disso... Isso é muito comum, né? Cara, depois disso ele viveu um inferno, assim, na Limbo, cabeça né? dele. Um limbo, assim, de tipo, cara, será que eu tenho que fazer aquilo? E ele viveu um processo de fama, que as pessoas reconheciam ele por aquele projeto, por aquela música. E ele se sentia um pouco envergonhado, tá ligado? E aí, de certa forma, ele se sentia não merecedor. E aí ele ficava, cara, agora o que eu faço? E aí ele foi assim, de 8 a 80, né? Ele fez uma coisa um pouco mais pop. E aí ele descambou para um lado completamente alternativo. E aí começou a dar errado. E aí foi ficando pior o negócio na cabeça dele, que ele falou, agora eu não sei fazer mais nada. Então, assim, é muito louco como é que é fácil para os artistas entrarem nesse lugar, né? E quanto mais eu trabalho com artistas, mais eu entendo que o aspecto mais importante é o psicológico, cara. Você está trabalhando com criatividade. Se você não estiver cuidando do seu psicológico, porra, vai pro saco. As coisas até acontecem até a página 1, depois dá tudo errado, sabe? É muito louco. Mas respondendo a sua pergunta do que fazer para dar errado, ou não fazer para tudo dar errado, acho que se você não construir uma base de fãs, não se preocupar em construir uma base de fãs, as coisas, variavelmente, mas sendo mais tarde, elas vão dar errado. Porque as pessoas, seus fãs, eles podem gostar do que você faz agora, mas talvez eles não gostem de você. E aí o que vai te dizer que ele vai estar aberto, essa mesma pessoa vai estar aberta a ouvir o teu próximo trabalho? É exatamente esse trabalho de você construir uma base de fãs, dessas pessoas, de estabelecer essa conexão mais duradoura, né, com essas pessoas. Eu estava vendo uma entrevista esses dias com o Dr. Dre, e ele estava falando do Kendrick Lamar. E para mim o Kendrick Lamar é um dos maiores cases desse aspecto. E o Dre fala assim, para quem não sabe, o Dre lançou as primeiras coisas do Kendrick, né? Ele falou assim, cara, o Kendrick é o tipo de artista que ele pode sumir por 5 anos. Ninguém sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo, o aspecto, o que ele tá fazendo na vida dele. Ele volta 5 anos depois, lançando um projeto, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai amar e vai estar na Billboard Top 100, tá ligado? Então é esse tipo de artista. Se você olhar os artistas mais duradouros e o que tem um catálogo mais valioso, tudo mais, são esses artistas. São artistas que as pessoas acompanharam a vida toda. São artistas que capturaram, né, essas pessoas lá no iniciozinho e nutriram bem ou mal essa relação, né? Tem alguns artistas assim que fazem isso com
uma habilidade bizarra, assim. Sei que a gente está falando de artistas periféricos e tudo mais, mas assim, a Taylor Swift é um case bizarro nesse sentido, assim, todos os aspectos da carreira dela conversam para isso. O que a gente pode oferecer de experiência para o nosso fã, para que ele continue sendo nosso fã, que ele seja cada vez mais nosso fã e que ele traga mais fãs. E é isso, você vai construindo a base de fãs, você vai trazendo essas experiências e provocando eles a ter essa conexão mais forte com você, aquela brincadeira do word of mouth, do boca a boca, vai acontecendo. Porque você tá apaixonado por aquilo, você quer mostrar pra outra pessoa, né? É igual a série do Netflix. Cara, você já viu a temporada nova de Black Mirror? Não, nem sei o que é Black Mirror. Você tem que ver. Aí você começa a falar 1 hora de Black Mirror na cabeça da pessoa. Quando ela chega em casa, não tem jeito. A escolha que ela tem é abrir Netflix pra ver Black Mirror. Mas esse exemplo do Kendrick é muito louco, porque eu vejo que a galera que consome Kendrick vira ativista do Kendrick. Eu sou um, cara, eu sou um dos caras que considero ele um dos maiores rappers, assim, nos últimos anos. E quando ele fez o drop, o último dele, a internet caiu, né? Foi bombástico. Eu sou um cara nem ligado à música, assim, me vi fazendo vídeo, dissecando a letra dele. Falei, galera, a letra é assim, tá falando disso, cara, que genial. Cara, eu não sou produtor desse tipo de conteúdo. E eu falei, cara, fiquei muito motivado, assim, e, pô, imagina a quantidade de gente que tem essa relação com o cara. É bizarro mesmo. Ô Fabrício, eu vou abrir um parênteses então, já que você hoje tem um encontro muito especial. O Fabrício vai deixar a gente 5 minutinhos antes, porque ele vai conhecer a carinha na ultrassonografia do filhote dele. Sim. Então eu quero endereçar para você uma pergunta antes de você ir. A gente continua aqui mais um pouquinho, fiquem por aí. Mas já temos, né? Já tá na hora. Já tá na hora. Aí, ó, tá vendo? Tô olhando para você. Eu só quero que você deixe um recado, porque você está falando exatamente esse lugar do quase mais do que um fã, né? Um ativista. Isso tem muito lugar da paixão. E a gente estava falando aqui o tempo todo, cara, você tem que ter habilidade, mas você tem que ter a paixão. Mas nem sempre as pessoas sabem juntar essas duas coisas, né? Quando a gente está falando de colocar isso a serviço de alguma coisa que vire uma renda para você. Deixa um conselho para a galera, assim, como é que você junta a paixão e a habilidade? Assim, eu sempre falo que quando você empreende com coisas que você não, obviamente, gosta muito, que é apaixonado, você daria 100%, assim, do teu tempo, sabe? Mas quando você ama aquilo dali, você vai dar 120, 130, e aquilo dali acaba se tornando algo que deixa de ser até um trabalho. Eu faço o meu trabalho, eu sempre penso isso, né? Eu chego no meu escritório lá e eu não sinto o peso do trabalho, sabe? Eu não sinto aquele negócio, sabe? Senta na cadeira que, cara, eu cheguei de novo aqui pra fazer a mesma coisa e tal. Porque eu amo aquilo dali. Eu amo lançar campanha, eu amo trabalhar com roupa, eu amo, trabalhar com modelagem, eu amo atender meu cliente, eu amo ver o meu produto, passar na TV e falar, caramba, eu criei aquilo dali do zero, pessoas vindo até a mim. Então, isso me cria um fogo interno, assim, sabe? Por quê? Eu peguei algo que eu tinha de hobby, e aí essa seria a dica, assim. Qual é o teu maior hobby, assim? O que você gosta de fazer? O que você faz no teu tempo onde você não está trabalhando, né? Você pode transformar aquilo dali num negócio? Existe um modelo de negócio para aquilo dali? Você poderia ganhar dinheiro com aquilo dali e te volta no Ikigai. Você sabe fazer? Você gosta de fazer? O mercado paga? Tem espaço para o mercado aquilo dali? Então acho que vai muito nesse sentido, né? Transformar alguma coisa que você ame fazer enquanto você não esteja trabalhando e ver se aquilo dali se transformaria num modelo de negócio. Aí é só sucesso. Sucesso. Acho que eu vou mudar o nome desse episódio para Chuva de Ref. Eu tô querendo anotar várias dicas que vocês estão dando aqui, várias pessoas que vocês estão falando aqui, vai ser Chuva de Ref. Fabrício, obrigada. Eu sei que hoje é um dia especial. Depois manda foto pra gente. Manda sim. Tá? A gente também quer acompanhar isso aí. E a gente continua mais um pouquinho. Galera, seguindo aqui. Mia, pegando um gancho até com isso que o Fabrício estava falando, assim. Como é que você vê o futuro dos negócios nessas carreiras musicais? Assim, o que você está entendendo que é tendência? O que pode influenciar esse mercado nos próximos anos? O Thiago trouxe uma coisa super interessante dessa coisa de carreira, né? De como o artista fomenta o seu público e mantém esse público. E eu acho que só, se eu puder complementar, nesse sentido, eu acho que renovar esse público, sabe? Que é essa coisa do boca a boca, mas é sempre estar preocupado com a renovação do seu público. Porque é isso, é a paixão daquele artista durante a vida inteira dele e que vai passar por vários momentos daquela pessoa, daquela persona artística, e que ele tem que se preocupar com quem ele leva ao longo dessa trajetória toda dele, né? Essa renovação é super importante. E aí, pensando no futuro
que é a pergunta de milhões, né? De Milhões. Como, milhões. Se a gente acertar, ó, É? vai Nossa. que. Mas o artista conseguir naturalizar esse lugar do entretenimento. De entender que não é ruim você pensar a sua carreira como um produto, projetar experiências diferentes, pensar desde da sua parte de composição até como você pode dialogar o teu trabalho junto a marcas, o seu merchandising, sabe? O que você pode produzir de legal na tua lojinha quando você estiver circulando, quais as parcerias que você quer promover ao longo do tempo. E aí, pensando um pouco nessa coisa da vocação, né? De como você também concilia a tua paixão com a vocação que você tem e o trabalho. Eu sempre saquei que a música era meu lance. Só que eu procurei olhar para a música em todas as possibilidades que ela podia me dar. Então, eu já tive em todos os lados. E sempre sem medo de me aventurar, pensando, cara, eu posso aprender. Vai ser ótimo, porque vai me levar para um lugar muito diferente que eu ainda não conheço. E é isso que me instiga. Às vezes eu tô ali super bem estabilizada num determinado lugar, eu falo, cara, eu acho que eu já posso ir para um outro lugar aqui que vai me trazer novos aprendizados e que eu vou me arriscar e que vai ser bacana. Então, já fiz tudo, já compus música, eu já trabalhei com gestão de carreira, já fiz turnês internacionais, já fiz projetos culturais em editais, já fui curadora, já fui coordenadora artística, já cuidei de espaço, agora estou num outro lugar que eu saí do mercado da música, estou na indústria da música, sempre me aventurando em conhecer coisas novas, lugares novos, num lugar que eu amo. Então, é fácil? Não é. É sempre muito difícil. Parece, falando assim, né, lindo, 44 anos, super realizada. É lenha, mas eu acho que é isso, é importante ter esse foco no que você ama, estudar muito, se informar muito e estar sempre atualizado com relação ao mercado e buscar o que te move, o que te deixa com aquele frio na barriga, tipo o relacionamento. O que vai me fazer me apaixonar de novo dentro da minha carreira, né? Então, é esse movimento. E para os artistas também, né? Eu acho, ouvindo o que você estava falando, acho que a curiosidade é um aspecto uma coisa que é inerente nesse processo, né? A gente precisa ser curioso com o que a gente quer, assim. E a curiosidade nos leva a novas experiências, né? E a testar do que a gente é bom, do que a gente se interessa. Porque, como você falou, olha como a música é ampla. Você pode fazer tantas coisas. Você pode ser músico, você pode ser road, você pode ser técnico de som, técnico de luz. Você pode não ser produtor de estrada, você pode não ter nada a ver com a estrada. Você pode trabalhar numa gravadora como a IR, você pode trabalhar no marketing, você pode trabalhar com rádio, promoção, você pode ser advogado do ramo da música, sabe? Direito autoral, você pode ser crítico, exatamente. Você pode ser o que você quiser. Tipo, agora, dentro do rap, por exemplo, eles criaram, tem uma cena das páginas de rap, tu pode ser, tipo, e uns moleques que nem fizeram jornalismo ainda, talvez ali eles descubram... Eles são talvez os ali melhores, eles essa descubram galera uma nova maravilhosa. paixão e aí vai estudar e ele vai, pô, agora eu entendi como eu posso fazer disso aqui um negócio maior e como eu trago outros atributos para isso aqui virar mais do que só uma página de notícias pequenas e tal. Então, assim, olha a quantidade de coisas que eu falei aqui em segundos que você pode fazer e com habilidades diferentes, né, com vivências e experiências diferentes. Então, acho que a curiosidade e essa experiência, e quanto mais cedo, né, fizer isso, quanto mais cedo se jogar, mais cedo você vai descobrir a sua parada e vai conseguir se dedicar a isso, assim. Eu fiz isso. Eu me joguei muito, assim, nas coisas. Até começar a ganhar grana mesmo, demorou. Não é um processo fácil. É difícil você ver todo mundo, assim, do teu lado. Começa faz a faculdade, aí já tem aquela pressão da família, né, da faculdade e tudo mais, aí começa a ganhar o seu dinheirinho, compra um carro, aí viaja no fim do ano, e aí você tá vendo, pô, você ralando lá com música, experimentando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, não tá ganhando dinheiro, você fica se perguntando, pô, tô no caminho certo? É difícil mesmo, assim,
pra mim, no final das contas, deu certo, mas foi difícil, mano. É o que eu falei, assim, só com uns 27 anos que as coisas realmente, não vou dizer estabilizaram, mas começaram a valer realmente a pena, assim, o corre da música, Eu acho sabe? essa Pra uma mim. dica boa, porque a gente está vivendo num mundo muito Imediatista. imediatista. Sim. Que a galera quer que tudo aconteça agora. Não, pô, não vou fazer uma formação não, porque, caraca, 2 anos, né? 4 anos, 5 anos, mó tempão. Quando você vê 2 anos passou assim, 1 ano passou assim, e você não necessariamente está construindo alguma coisa, assim, né? O resultado da vida, não, eu falo muito isso, às vezes, também para os meus alunos, assim, o resultado na vida, ele não tem o tempo da timeline, né? Não é a urgência da rede social. Então, vocês todos aqui trouxeram muito essa questão da construção, de que foi indo por um caminho, fez uma outra especialização, mas estudou mais um pouquinho uma coisa X, foi indo por uma coisa Y. Eu acho que é importante a gente falar que isso também esbarra em habilidades e características, né? Pô, vou persistir aqui, vou ter uma paciência aqui, vou estudar, vou entender o que o mercado quer por ali. Eu acho que tem uma coisa de umas habilidades mais sutis, que não são nem técnicas, mas mais comportamentais, né, para esse mundo de hoje. Não sei o que vocês acham. Assim. Eu acho que esse processo não para, né? Eu hoje tenho 33 anos e a partir de um certo momento, meu sonho se tornou ser um empresário artístico. E eu não tinha nem dinheiro, nem estrutura, acho que nem know-how suficiente para isso. Porque apesar de entender de várias coisas, mano, o dia a dia, a vivência de você ser um empresário, é loucura. Você lida com vários aspectos do artista que é experiência mesmo. Ninguém vai te ensinar em faculdade nenhuma, em curso nenhum, lugar nenhum, sabe? E aí o que eu fiz com 33 anos de idade? Falei, cara, é isso que eu quero. Então, uma parte do meu tempo vai ser dedicada a isso, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso agora. Porque eu preciso experimentar isso, eu preciso ganhar essa experiência, eu preciso entender se eu sou bom o suficiente para isso agora, se eu preciso de alguma outra habilidade que eu ainda não tenho, para eu poder buscar. E é isso que eu tô fazendo, entendeu? Comecei a trabalhar com a Juiê, que é uma artista indígena. Eu adoro a Juliana. Ela tá lá na Alta Fonte. E tá sendo uma experiência super bacana. É maravilhosa. Ela, pô, foi super, como é que eu posso dizer, aberta mesmo ao trabalho e tudo que eu proponho de ideia e de projeto, assim, ela tem embarcado e tem sido, na verdade, a parada que eu mais tenho gostado de fazer. A parada que eu mais tenho gostado de fazer tem sido trabalhar a carreira da Juliana. Muito por ela ser uma artista, assim, diferenciada nesse sentido, de fazer as coisas, de comprar o barulho e tal. Mas é aquilo, né? O que eu falei, pô, meu sonho era ser empresário artístico. Se eu não pegar e experimentar isso, me jogar, talvez no final das contas não dê tão certo quanto eu imagine. Não seja exatamente agora, mas daqui a 3 anos esse negócio comece a andar. Os meus melhores negócios, financeiramente falando, contratos e tal, eles foram fechados muito antes deles realmente virarem. A gente está vivendo agora, talvez algumas pessoas que estão escutando isso conheçam, mas quando o Major RD é um artista de rap hoje que está vivendo um melhor momento da sua carreira, está tocando em todos os maiores festivais, é disparado o melhor show e o show mais potente no momento. Ele tá numa ascendência assim muito grande. Cara, eu assinei contrato com o Major RD lá na One RPM há uns 4 anos atrás, talvez, 3, 4 anos atrás. E isso foi começar a render de fato fruto há relativamente pouco tempo. O primeiro disco dele tem 2 anos no máximo, se tiver, entendeu? O Orochi e o Cabelinho, quando a gente assinou, também eles não eram uma realidade, pelo contrário. Então, assim, essa coisa da gente estar, de olhar para frente, ter paciência, às vezes parece para as pessoas que as coisas acontecem muito de repente, mas não. São pequenos passinhos ali, são pequenos degraus. E aí, quando o negócio acontece, ele parece que é de repente, mas não, galera. É que só não tinha chegado para vocês ainda, tá? Mas a gente vai ali comendo pelas beiradas e é um processo. Respeitem o processo, não tentem pular etapas do processo, porque é muito importante. Quem pula a etapa do processo pode até dar certo, mas vai te faltar alguma coisa lá na frente e talvez tudo possa dar errado. Então,
Então, cara, estuda, vai entender o básico de direito autoral, vai entender o básico de produção de conteúdo, de marketing, sabe? Entender o básico também da tua parada. Pô, vai estudar como você pode compor melhor, como você pode gravar melhor, vai estudar flows, vai estudar estética, vai estudar isso, porque é muito necessário, né? A primeira coisa é a tua parada. E isso não quer dizer que você tenha que fazer tudo isso. É que estudando, você consegue se conectar com pessoas que desenvolvam essas tantas outras habilidades, mas entendendo se elas estão executando o papel da maneira correta, né? Total. Meu trabalho fica muito mais fácil quando eu converso com um artista que ele entende pelo menos o básico daquilo ali que eu tô Exato. falando. Quando ele não faz ideia daquilo, fica muito difícil, porque eu Você tenho tem que um retrabalho, né? eu retrabalho. E ele não vai entender de primeira. Também vai ser um processo. Eu vou ter que repetir isso algumas vezes durante alguns meses para começar a entrar na cabeça dele, ele entender e falar: agora entendi, Hideki, aquilo que tu falou lá atrás. Isso rola pra caramba. Isso rola pra caramba. E é muito legal ver você com essa paixão, assim, falando sobre empresariamento, porque você está numa nova geração agora, né? E eu comecei com 20 anos de idade como empresária artística e fui durante 16 anos. Então, Caraca. numa época completamente diferente. Aham. Pareço jovem, mas eu venho numa época do Já vem mais contrato fax, sabe? devia ser De muito outra mais realidade, a difícil. internet de escada, assim. Devia ser muito Então, mais tempo. difícil. A gente só é jovem há mais a tempo. gente só é jovem há muito só tempo, é só isso. isso. Né? Bom, gente, eu ficaria aqui mais umas horas. Acho que eu tô falando isso Droga. com uma certa recorrência nesses episódios aqui do Falando de Propósito, porque realmente são conversas muito gostosas, que estão valendo por uma pós-graduação. Mas pra gente fechar, agora é a hora da verdade. O que tá na primeira página do Spotify de vocês? Putz. Ih, tem coisa pra caramba. 2 dicas, vai. Ó, uma eu vou dar das gêmeas que eu vou hoje no show, inclusive, tá as três maravilhosas. Legal. Sempre tô aqui curtindo demais o novo álbum das meninas. Que amo, Zão, que eu adoro. Tô curtindo uma galera super jovem aí. O último projeto deles tá muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. E acho que dentro da nossa temática são os que eu escuto com mais recorrência. Legal. Cara, Quero o verdade. meu Eu Spotify sei que tem é meio Péricles louco. também. Vem com essa pra cima de mim, Ah, você não. falou duas, hein? Depois eu vou Pô. complementar aqui. Viu? Eu, hein? Você acha que O eu meu não é meio conheço, louco. Thiago? O meu vai ter música de meditação, com certeza, porque eu uso pro meu filho dormir todos os dias. Vai ter o Trap de Fato do Derek, com certeza. Não paro de ouvir esse negócio. Gruda na cabeça. E, cara, tem o último DVD do Leandro Sapucaí, que Leandro, querido. que eu fui na gravação e eu fiquei apaixonado. Também tô ouvindo pra caramba. Inclusive, um abração. Leandro é demais, né? Super artista, produtor, gênio, Eu só chamo amigo ele de mestre. querido. Ele um começa a mestre. falar, vou ficar quieto, só vou ouvir. Ó, Fica então, a pra não dica, causar hein? ciúmes, eu vou falar. No meu Spotify e nas outras plataformas também. Todos os artistas que eu tô ali cuidando do planejamento. Então tem muita gente legal. Rico Dalassan, Chico César, Lineker, Lued, MC Tá, Só todo mundo. nata da Todos música estão, brasileira. não saem né? Então, ó, eu tô fazendo os compromissos com cada episódio que a gente tá gravando. Eu acho que esse merece uma playlist. Então, quando a gente soltar esse episódio, eu vou soltar também uma dica de playlist vinda da curadoria de vocês. Playlist Bora? do episódio. Playlist do Gostei. episódio. Vamos montar nessa? junto, Gostei. Vamos vambora. montar? Gostei. Fechou. Então tá, Eu sou o gente. cara de playlist, hein? Eu tenho Também. playlist pra tudo. Só a mina da playlist. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, aulas gente. e aulas e aulas. Vou mudar para chuva de ref, porque realmente, assim, eu tô saindo daqui com a minha bagagem muito estendida. Gente, esse foi mais um episódio do Falando de Propósito, podcast do Senac RJ. Mais que promover educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. Como a gente não quer deixar ninguém para trás, nos juntamos a quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Vamos nessa? Até o próximo. Obrigada.